Estou lendo um estudo acerca do livro de Isaías, profeta Isaías, a partir do capítulo 33, versículo 1 ao 24. Um hino de ação de graças. Há muitos ecos dos salmos neste capítulo, alistado por Kaiser. Quem fala Kaiser, não sei se é o Walter Kaiser, né? Então é só Kaiser aqui. E muitos comentaristas concordam que ele foi escrito como um hino, para ser usado da adoração no templo. A data e a autoria têm sido mais debatidas, mas a libertação miraculosa das mãos de Senaqueribe em 701 a.C. pode bem ter ocasionado esse salmo de gratidão. O destruidor do versículo 1, então, é o próprio Senaqueribe, ou mais provavelmente os assírios em geral. O salmo começa com um ai pronunciado contra o inimigo, versículo 1, e prossegue com a oferta de oração e louvor ao Senhor exaltado, versículo 2 a 6. Esses temas eram as fontes gêmeas do consolo e da gratidão de Judá. Nesse contexto, o temor do Senhor denota a adoração a Javé em Jerusalém, considerado a chave do tesouro que ele dá ao seu povo. Os versículos 7 lembram, no estilo de um lamento, a situação desesperadora que o inimigo havia causado. E o versículo 9 é uma referência às várias regiões afetadas pelo exército invasor. Os versículos 10 nos apresentam a resposta que Deus tinha dado ao seu povo atordoado. Os versículos 11 e 12 são dirigidos ao inimigo. Então, no versículo 13, Deus desafia o restante da humanidade a reconhecer o que ele fez por Judá. Nos versículos 14, o tema central de Isaías aparece novamente a justiça. Todo o povo de Judá deve a Deus gratidão pelo livramento, mas nem todos de forma alguma são dignos de entrar no pátio do templo. Salmos 15. Mas os que são realmente gratos podem mostrar isso corrigindo a sua vida. A gratidão o requer e, além do mais, as promessas divinas o recomendam. Essas promessas são esboçadas nos versículos 17 e 22. O inimigo, cuja presença ainda era tão evidente e odiosa, mesmo depois de 701 a.C., versículo 18 e 19, será eliminado afinal, deixando a terra com amplos horizontes de expectativa. E então, com mentes não divididas, os adoradores estarão aptos a ver Deus em seu esplendor. Esse conceito de ver a Deus pertencia especialmente ao santuário, ao âmbito da adoração. Deus, adorado como juiz, rei e salvador, vai providenciar a paz perfeita para a cidade do seu santuário. Todos vão experimentar o bem-estar físico e espiritual. Os dois versículos 21 e 23 introduzem a linguagem figurada do mar e dos barcos, que são bastante enigmáticos, talvez porque já não consigamos compreender bem as alusões. O versículo 21 promete rios e canais largos que tanta falta fazem à terra sedenta da Palestina. Ezequiel 47, 6 ao 12. Mas o profeta garante aos seus ouvintes que o rio não vai permitir que nenhum navio de guerra inimigo invada Judá. O versículo 23a, que talvez deva ser lido em conjunto com o versículo 21, parece dirigido a algum desses inimigos em potencial, advertindo que navios invasores serão golpeados e não avançarão. Salmos 48, 7. Letra L, a queda dos inimigos de Deus, 34, 1 ao 17. O capítulo 34 reflete a hostilidade antiga entre Judá e Edom e está fundamentado indubitavelmente no oráculo contra Edom, predizendo a sua destruição e desolação totais. Muitas circunstâncias históricas devem ter dado origem a esse tipo de oráculos proféticos contra os edomitas, especialmente em Jeremias 47, do 7 ao 22, em que mais uma vez é usado o nome Bozra, um topônimo de Edom, como sinônimo do país como um todo. Aqui, no entanto, o retrato é cósmico, versículo 4, e a maioria dos comentaristas concorda em que Edom representa todas as nações hostis a Deus, versículo 2. O capítulo 35 prossegue a mostrar o outro lado da moeda, ou seja, as bênçãos futuras do povo de Deus. É indubitável que o capítulo está cheio de figuras de linguagem e não é fácil saber
quanto a de literal, neste texto, a derrota total final de tudo que se opõe a Deus é a lição principal da passagem. Ver também 63 do 1 ao 6. O versículo 1 adota a linguagem apropriada ao tribunal. O mundo é intimado a ouvir o veredito e a sentença divina. O versículo 2 lembra a linguagem dos Salmos, como o Salmo 2, que de maneira semelhante retrata nações gentílicas propositadamente hostis ao Senhor e ao seu ungido. E o versículo 3 lembra Salmos 97:5. No versículo 4 mostra-se que o inimigo é mais do que humano. Pode ser que a referência original tenha sido aos deuses adorados em Edom, mas o tema da destruição destes céus e desta terra, no final, exige a alegre promessa do Apocalipse 21:1. O tema do destino dos céus não é explorado em mais detalhes aqui. A atenção é dirigida imediatamente à terra abaixo, sendo que Edom é mencionado a primeira vez no versículo 5. Os versículos 6 e 7 retratam a futura grande matança em termos de sacrifício. Será como se os edomitas fossem vítimas sacrificiais em altares de Javé. Os versículos 9 e 10 aplicam a Edom a linguagem extraída do destino de Sodoma e Gomorra, Gênesis 19, 24 e 28, enquanto um quadro diferente é depreendido do destino predito para a Babilônia em 13:20. Ambos os quadros descrevem a desolação total. O destaque dado à presença total dos animais selvagens, versículo 15 e 16, tem a intenção de refletir a ausência total dos seres humanos. E o versículo 17 mostra Deus designando Edom como um tipo de terra prometida para os animais selvagens. O versículo 11 usa novamente a linguagem de textos bíblicos mais antigos. As palavras caos e desolação são as mesmas de sem forma e vazia. Gênesis 1:2. O versículo é um paradoxo inteligente retratando Deus como quem toma instrumentos de construção e faz medições detalhadas com o objetivo de produzir desolação. No entanto, a última linha do versículo não é clara. Em resumo, então todo inimigo humano de Deus vai um dia ser totalmente banido de cena. A razão é apresentada no versículo 8. O povo de Deus é representado pelo termo Sião, assim como seus inimigos são representados pelo termo Edom. Não pode estar para sempre à mercê dos que não têm misericórdia, nem podem os que o perseguiram e atormentaram permanecer impunes para sempre. O dia de vingança e de retribuição certamente virá. Letra M, restauração e transformação, 35 do 1 ao 10. O termo vingança hoje tem uma conotação negativa e improdutiva, mas uma comparação do capítulo 34 com o capítulo 35 mostra que a vingança e a destruição andam juntas. Observe 34:8, 35:4 e 61:2. O mundo não pode ser consertado e a paz não pode ser gerada sem estes dois aspectos: o banimento e o castigo dos maus e as bênçãos dos resgatados do Senhor. Versículo 10. O capítulo 34 retratou o primeiro aspecto, o capítulo 35 agora apresenta o segundo em um oráculo poético da alegria radiante. O trecho tem muitas conexões com capítulos posteriores 41, 40.1, etc. E o seu cumprimento mais antigo foi o retorno do exílio babilônico, que é o tema principal do capítulo 40 ao 55. Observe o uso da palavra voltar no versículo 10. Os versículos 1, 2, 6 e 7 são a imagem do espelho dos horrores da desolação de 34, 9 e 10. As florestas densas do Líbano e outras áreas nas fronteiras da Palestina também vão caracterizar a terra prometida, e nessa transformação a glória do Senhor vai ser revelada. A transformação de toda a natureza vai beneficiar também a humanidade. Versículo 3 a 6. Uma transformação que o ministério de Cristo prefigurou nas suas muitas curas. O versículo 9 contrasta com o quadro apresentado em 34, do 11 ao 12. E pode bem apontar para as condições geradas em Judá na época do despovoamento em grande escala, durante o período do exílio babilônico. Os versículos 8 e 10 mostram Sião como lugar da presença e adoração de Deus.
como alvo de todo o seu povo. A sua rota para o templo é descrita em uma linguagem que lembra as estradas especiais que eram construídas em diferentes lugares do mundo antigo para as procissões e de templos pagãos. Assim, a linguagem das procissões dos templos e a do retorno do exílio são mescladas para mostrar a alegria perfeita final e a tranquila prosperidade do povo de Deus. 2. Isaías e o rei Ezequias, 36:1, 39:8. Esses 4 capítulos são quase idênticos a 2 Reis 18:13 e 20:19. E não pode haver dúvidas de que ou o livro de Isaías se baseou em 2 Reis ou vice-versa. Introdução. Em 2 Reis, os capítulos servem a um propósito histórico geral e os leitores devem consultar o comentário de 2 Reis acerca das questões e dos detalhes históricos. É legítimo encontrar propósito e ênfase diferentes aqui. Em primeiro lugar, a ênfase está mais no profeta e nas suas palavras do que na interação entre os eventos históricos. E em segundo lugar, a seção serve como transição entre a situação do domínio assírio para o domínio babilônico. No seu interesse biográfico, os capítulos 36 a 39 são semelhantes aos capítulos 6. Letra A, o cerco de Senaqueribe contra Jerusalém, 36:1 a 37:38. Essa seção, que relata o ataque de Senaqueribe a Judá em 701 a.C., e as consequências disso, é idêntica a 2 Reis 18:13 e 19:37, exceto pela omissão aqui de 2 Reis 18:14 a 16. Se a omissão é significativa, pode ter a intenção de desviar a atenção dos grandes dificuldades a que Jerusalém estava confirmada a concentrá-la nas palavras assírias arrogantes proferidas pelo seu comandante. Embora no início, 36:10, o oficial assírio esteja afirmando agir em nome de Javé, suas palavras finais negam o poder do Senhor para salvar o seu povo. 36:18. E até mesmo acusam o Senhor de enganar o povo. 37:10. O profeta Isaías não é mencionado antes de 37:2. A sua resposta reforça os oráculos mais gerais proferidos anteriormente no livro. Em primeiro lugar, ele assegura a Ezequias que esse não precisa temer os assírios, pois Deus tem planos simples e diretos para banir os exércitos deles de Judá e dar cabo da vida de Senaqueribe. Então, em resposta à oração de livramento feita por Ezequias, Isaías profere um oráculo do Senhor condenando a arrogância da Assíria. Esse oráculo é ampliado por promessas explícitas de proteção divina para Jerusalém. Essa narrativa termina com o cumprimento das promessas do versículo 7. O Senhor confirmando as suas palavras pelos sinais que seguem. Kaiser destaca o contraste entre os resultados da oração de Ezequias e Javé e a oração de Senaqueribe ao seu Deus, que foi totalmente incapaz, até mesmo dentro do seu próprio templo, de salvar o rei assírio da morte. Letra B, a enfermidade de Ezequias, 38, 1 ao 22. O capítulo é um paralelo de 2 Reis 20, 1 ao 12, com uma mudança importante, a inclusão aqui do Salmo de Ezequias, 9:20. O Salmo conclui com a expectativa da recuperação do rei e da retomada da adoração no templo. Essas características foram ressaltadas ao se colocar os versículos 21 e 22 na posição atual e a retirá-los do seu contexto estritamente cronológico, contraste à posição em 2 Reis 20, do 7 e 8. O Salmo reforça a impressão do capítulo 37 de que Ezequias era um homem de oração e destaca o fato de que Deus responde às orações. O texto pode bem ter a intenção de destacar o contraste com a incredulidade do predecessor Acais. Acais havia se negado a buscar um sinal, confira 7:12, e por consequência trazido desgraça sobre si e sobre Judá. Ezequias toma a iniciativa e pede um sinal a Deus, e a sua vida prolongada miraculosamente. Esse contraste poderia novamente confirmar a ordenação deste capítulo, pois termina com a referência ao sinal. Não deveríamos, então,
reordenar o capítulo, como fazem alguns comentários e algumas versões. O versículo 22 também fornece uma promessa para épocas posteriores na história de Judá, especialmente no período exílico, quando o templo do Senhor estava em ruínas. O salmo pode ser classificado como um salmo individual de gratidão, comparável com os salmos 9, 10, 18 e 32. Ele expressa a confiança do autor no fato de que o Senhor o salva da enfermidade e da morte, versículo 20, e se lembra com confiança e serenidade da angústia anterior. Ele agora percebe o valor tanto do seu sofrimento passado quanto dos anos futuros acrescentados à sua vida. Versículos 16 a 19. Observe que o versículo 16 é obscuro no hebraico. O versículo final no Salmo poderia ser traduzido também no tempo presente. O Senhor me salva. É perfeitamente possível que o Salmo tenha sido usado regularmente na adoração no templo. Nesse contexto, o tempo futuro teria sido mais apropriado, à medida que os adoradores olhavam com esperança para a ajuda de Deus em tempos de angústia, recebendo confiança da experiência de Ezequias. Se essa conjectura for correta, podemos ver que o Salmo ofereceu uma medida extra de fé e consolo em épocas posteriores de dificuldades e problemas. Assim, em um ou dois aspectos, Isaías 38 antevê, ou ao menos prefigura a situação do exílio. Essa situação deve se tornar evidente no capítulo 39. Letra C, Ezequias e a Babilônia, 39, do 1 ao 8. O capítulo é paralelo de 2 Reis 20, do 12 ao 19. Trata de um incidente anterior à campanha de Senaqueribe de 601 a.C., que foi o tópico dos capítulos 36 e 37, mas está situado de forma adequada no final das narrativas sobre Ezequias e Isaías, visto que se aponta para o exílio babilônico 6:7. Nos seus dias, o oráculo de Isaías pode ter sido compreendido como um anúncio de que, no devido tempo, os assírios deportariam a família real, além de mais outros de Judá, e os estabeleceriam na Babilônia, que na época também era um vassalo rebelde da Assíria. Semelhantemente, os exilados de Samaria haviam sido estabelecidos não somente na própria Assíria, mas em outros territórios sujeitos à Assíria. Com a média 2 Reis 17:6, mas a história relata que não foram os assírios que trouxeram esse desastre sobre Judá, mas os próprios babilônios. Quando sucederam os assírios como donos do Oriente Médio, aproximadamente um século depois. Com esse tom sombrio retratando um Ezequias submisso, mas não altruísta, termina a primeira grande parte de Isaías. 4. O retorno dos exilados, 40 do 1 ao 66, 24. Nesse ponto do livro, a cena muda dramaticamente. No capítulo 39, encontramos enviados da Babilônia a Jerusalém. Nos capítulos 40, estamos ocupados com exilados judeus na Babilônia, como fora predito em 39, 6, 7. A predição não se cumpriu de todo instantaneamente. Há um atraso no tempo de mais de um século entre a situação do capítulo 39 e aquela pressuposta no capítulo 40. Introdução. De um ponto de vista, os capítulos 40 dão a prova de que as profecias de Isaías foram amplamente cumpridas. De outro ponto de vista, esses capítulos apresentam uma nova mensagem, uma mensagem de esperança e conforto para o povo de Deus em épocas de dificuldades e desespero. A seção se divide naturalmente em 3 partes: capítulos 40 a 48, 49 a 55 e 56 a 56. A 66, 56 a 66. Primeiro, a saída de Babilônia, 41 a 48, 22. As condições dos exilados judeus na Babilônia logo após 550 a.C. devem ter sido de desalento e desespero. Eles se sentiam presos numa armadilha, distantes de casa e abandonados por seu Deus.
Os anos do exílio haviam se arrastado durante aproximadamente meio século. A essa altura, alguns judeus estavam convictos de que os deuses da Babilônia tinham demonstrado serem fortes demais para Javé e estavam propensos a se voltar para a idolatria babilônica. Enquanto isso, até mesmo os mais fiéis e devotos estavam convictos de que Deus os havia abandonado a seu próprio destino e que lhes havia infligido o exílio como um castigo permanente para o seu povo. Lamentações de Jeremias 1 deve ser cuidadosamente estudado se queres adquirir uma percepção correta dos pensamentos e sentimentos dos judeus devotos acerca deste período. E é exatamente a esses pensamentos e sentimentos que Isaías 40 responde. Supõe-se amplamente entre os estudiosos que trechos de Lamentações eram usados na adoração, e é bem possível que os capítulos 40 a 55 tenham sido declamados aos exilados nos seus encontros de oração e adoração. Já a primeira palavra repetida, para dar maior destaque, toca na nota pela qual eles mais ansiavam e que mais desejavam ouvir. Consolem, contraste com Lamentações 1:2. Letra A, a nova mensagem de consolação 40 do 1 ao 11. Esse prólogo dos capítulos 40 a 55, como um todo, começa a expressar os detalhes do que a mensagem divina de consolo tem a oferecer. O trecho é muito vívido, caracterizado por duas marcas notáveis. A primeira é a sequência de verbos ao imperativo: consolem, encorajem, anunciem, preparem, etc. O chamado não é a resignação passiva, mas a ação positiva e sincera. A segunda é a série de vozes. Algumas delas são identificadas. É bem provável que a cena imaginada aqui seja a corte celestial, como em 1 Reis 22:19 a 23. E as vozes dos versículos 3 e 5 sejam de seres angelicais. No versículo 6, a resposta a uma dessas vozes vem do próprio profeta, de acordo com a NVI, seguindo a Septuaginta e o rolo de Isaías. O texto hebraico massorético é ligeiramente diferente e torna o verbo impessoal, assim, aviar e aneb, embora assim mesmo se queira sugerir o próprio profeta como origem da voz. No versículo 9, há novamente incertezas. Dessa vez é uma questão de tradução e não de texto, sobre se o arauto das boas novas é Jerusalém ou é enviado a Jerusalém. Vê a nota de rodapé da NVI. Todos os oradores, então, exceto o próprio Deus, são mantidos nos bastidores. O holofote é lançado sobre a mensagem e não sobre os mensageiros. Nem mesmo as pessoas a quem é dirigida a profecia são especificadas. Os imperativos estão no plural nos versículos 1 a 5 e provavelmente se tem em mente que o maior público possível, a ordem clame, versículo 6, está na forma masculina do singular, e é quase certo que é dirigida ao profeta, enquanto as ordens da forma feminina do singular, do versículo 9, podem ser mais bem explicadas como dirigidas a Sião, Jerusalém, como na nota de rodapé da NVI. Surge então a questão do significado de Sião, Jerusalém. É muito provável que o profeta use o termo para indicar tanto a cidade literal como mais especificamente a comunidade do exílio, já que a maioria dos exilados era de Jerusalém. Assim, no versículo 9, os exilados são incumbidos de levar uma mensagem para a cidade de Judá. A primeira palavra dos exilados, versículo 2, é de encorajamento e segurança. Deus nem abandonou o seu povo, eles continuam dele e ele é o seu Deus. Nem infligiu a eles um castigo permanente. O castigo agora se completou. O castigo em dobro pode ser uma referência à destruição de Jerusalém e ao longo período do exílio, mas provavelmente não significa mais do que medida cheia. Em seguida, o profeta usa a linguagem da adoração, lembrando tanto das estradas processionais da Babilônia e de outros lugares,
quanto à expectativa que os judeus tinham a adoração de que Deus chegaria em pessoa, revelando sua presença ao seu povo que o adorava. Os exilados não precisam inventar o esplendor das procissões pagãs na Babilônia. O seu próprio Deus está chegando e o mundo todo vai ver a revelação da sua glória. Eles devem ajudar a preparar o caminho para ele. Para os exilados, o deserto e a enorme extensão do deserto sírio-árabe que ficava entre Babilônia e Judá. Ver mapa, página 753. A glória de Deus seria vista, em outras palavras, no seu controle da história, trazendo o seu povo de volta do exílio para Judá. O versículo 9 confirmam que esse é o significado, mas eles precisam cooperar voluntariamente, partindo com fé em direção à sua terra natal. Esse chamado para o deserto certamente não tinha um significado literal, como tinha sido para os israelitas que haviam deixado o Egito séculos antes, uma ocasião que o profeta, sem dúvida, tinha em mente. Essa era, portanto, a mensagem do profeta aos exilados, mas as suas palavras tinham significado para períodos posteriores, pois o retorno do exílio não era nada mais do que o início da revelação da glória de Deus ao mundo todo. Vemos o seu cumprimento registrado em Mateus 3:1, no preparo de João Batista para o advento do Messias. Observe que em Mateus 3:2 e paralelos o sentido é ligeiramente diferente. Já não é preparo, mas a voz que está no deserto. Essa formulação neotestamentária segue a versão que a Septuaginta dá de Isaías 40.3. Os versículos 6 fora a incerteza textual mencionada acima. Não são claros na sua sequência de pensamento, mas é improvável que toda a segunda parte do versículo 6 represente a resposta inicial do profeta à ordem clame. A sua pergunta, o que clamarei, pode ser compreendida como um tom de desespero, e a afirmação que segue certamente traz uma conotação pessimista. Pode ter sido um ditado popular acerca da brevidade da vida, semelhante ao trecho mais longo de Eclesiastes 1:2-22. Ou seja, porque se importar em compreender um ministério profético, Oséias, versículo 7-8, devem ser entendidos então como uma resposta à transitoriedade da vida. E a transitoriedade da vida não pode ser negada, mas, de qualquer forma, é somente Deus quem termina a vida, enquanto, por outro lado, a sua palavra confia aos seus profetas a sua palavra. Não. Sim, vou ler de novo aqui que eu me perdi. Os versículos 7 e 8 devem ser entendidos então como uma resposta. A transitoriedade da vida não pode ser negada, mas de qualquer forma é somente Deus quem termina a vida, enquanto por outro lado a sua palavra, confiada aos seus profetas, não é nem transitória nem insignificante. O parágrafo final da seção, versículo 9, retoma o tema das boas novas para o Judá e os seus exilados. O tema da epifania divina é novamente proeminente, mas agora é o poder de Deus que é destacado. Os exilados precisavam ser lembrados de que o Deus era onipotente, por mais poderosos que os deuses da Babilônia lhes tenham parecido. No entanto, o seu poder não o alienou do seu povo, que era a sua propriedade especial, sua recompensa e galardão. O rebanho que ele pastoreava com muito cuidado e atenção.